Olá, nós somos alunos do Instituto Metodista Isabela Henriques e hoje iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Pavimentos Permeáveis na Ajuda da Drenagem Urbana. Nossos orientadores são o Lúcio de Souza e o Geraldo Magela, e os membros do grupo são Ana Paula, Leonardo e Stephanie Caroline. O crescimento da população, a falta de planejamento urbano, a impermeabilização excessiva do solo, a canalização dos rios contribuem para as enchentes e alagamentos. Diante disso, várias áreas de pesquisas estudam uma forma viável e econômica para poder sanar esses problemas, tanto da enchente quanto dos alagamentos, buscando assim contribuir para que não ocorram mais desastres ambientais. O objetivo do nosso trabalho é verificar a implementação do pavimento em vias urbanas a fim de diminuir os alagamentos e as enchentes. A drenagem urbana é uma forma de gerenciamento da água da chuva, onde é estudado diversas formas para evitar a perda na sociedade. Algumas delas é a perda econômica e social e de vidas humanas, sendo também observado o desequilíbrio hidrológico e das bacias hidrográficas, assim como a redução da capacidade de armazenamento do deflúvio. Agora a gente vai falar sobre os tipos de pavimentos permeáveis. O primeiro deles é o asfalto poroso. O asfalto poroso ele é feito praticamente da forma do convencional, também através da derivação de petróleo. Só que a camada superior dele, a gente não acrescenta a areia fina nos agregados miúdos, o que ajuda a obtenção de 18 até 25% de vazio entre ele. Isso faz com que tenha maior absorção da água no chão, o que ajuda bastante na drenagem urbana. Mas ele ajuda não somente nisso, ele também ajuda na questão dos ruídos que tem o veículo com asfalto e também na questão de derrapagem dos mísseis. Bom, agora a gente vai falar do concreto poroso. Ele também não usa os agregados miúdos, o que permite ele ter um índice de vazio de 15 a 25%, ajudando na percolação da água. E ele também não pode ser usado em locais de tráfego muito intenso, pois a sua resistência é baixa, então ele é mais usual dentro de bairros ou então em estacionamentos. Sabemos que sua vida útil sem manutenção é de 7 anos. De 3 a 4 anos é feita uma manutenção nesse asfalto, onde a gente tira a camada superior, mais ou menos uns 4 centímetros. E depois é refeito novamente, porque senão ocorre um entupimento desses poros onde percola a água. Mas mesmo assim, a gente sabe que em média, com os 2 anos de uso, esse concreto ele perde mais ou menos 50% da sua utilidade. Bom, outro fato interessante é que esse concreto ele foi surgir na década de 70 na França, para ajudar na drenagem. Mas ele também depois ele passou a ser utilizado nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Agora a gente vai falar dos blocos de concreto vazio. O que acontece? Antigamente era mais usual essas técnicas para cumprir aquela taxa de impermeabilização que as edificações deveriam ter, que eram mais usuais essas aqui de baixo. Hoje em dia a gente não tem mais quais que são mais usadas, depende muito do paisagismo que quer ser utilizado no local, mas é muito utilizado esse tipo de pavimento em passeios, praças, trilhas, ciclovias e entre outros. Bom, resultados e discussões. O processo da urbanização, qualquer local dentro de uma bacia hidrográfica, ele ocasiona a redução da permeabilidade do solo. Isso gera um aumento da velocidade de escoamento e uma diminuição da infiltração da água, ou seja, colocando propriedades que estão próximo a essa zona de tráfego do curso d'água em risco. Por quê? À medida que você faz essa impermeabilização próximo ao curso do rio local, ela faz com que essa água eleve o seu nível, ocasionando aí enchentes e inundações próximas a essas residências, ok? Ou seja, essa troca da camada vegetal, ela é totalmente prejudicial, não só para o meio ambiente, quanto também para a população ou aquela comunidade, né, em torno, ribeirinha interna na bacia hidrográfica. E diante desse cenário de impermeabilização e retirada de camada vegetal, diante da necessidade do crescimento urbanístico, certo? Hoje a abordagem atual visa o quê? Uma preservação e despoluição dos corpos hídricos,
pois o conceito visa onde um sistema de drenagem eficiente, ele é aquele que funciona sem produzir impactos ambientais, tanto a jusante quanto no seu local de origem, né? E como esse tratamento de fonte, hoje existem maneiras também alternativas, como pequenos reservatórios que captam essa água pluvial, né, para reutilização em outras atividades. Existem os poços de infiltração, telhados de armazenamento, também conhecidos como telhado verde, né, que também captam essa água, fazendo com uma forma de drenagem mais ordenada, correto? E as áreas de infiltração também gramadas. Priorizar uma área harmonizada, né, com grama também ajuda nessa percolação da água. Então agora vamos falar do método construtivo do pavimento permeável e suas camadas necessárias para a sua efetividade. A primeira camada é o material de rejuntamento, né? Essa junta permeável ela é feita com material pétreo de granulometria mais aberta, tá certo? E deve preencher suas juntas até 5 milímetros abaixo do topo desse revestimento, tá ok? A sua camada de assentamento, tá? Ela é de base granular, tá? E ela tem como função principal fornecer uma superfície mais uniforme para a camada anterior, onde ela pode variar conforme o seu tipo de aplicação, conforme a granulometria ou o tipo de contribuição para esse piso, tá? A subbase ou base, também chamada, essas são camadas projetadas com a função de quê? Como um sistema de retenção de sólidos, tá bom? Antes da infiltração da água, tá bom? São constituídas de materiais também pétreos de granulometrias variadas, tá? Conforme e devem seguir a ABNT de 2015. A tubulação de drenagem, quando necessário, isso vai depender também do tipo de percolação do solo onde o piso está sendo instalado, né, de acordo com sua compactação ou impermeabilização do mesmo. Utilizam-se esses ductos de drenagem para quê? Justamente direcionar, né, acarrear essa água captada, infiltrada nas demais camadas anteriores. E nesse mesmo cenário, onde se faz necessário o uso da tubulação, né, da drenagem pela tubulação, utiliza-se a manta geotexto, pois onde o solo ele é de selagem impermeabilizada, tá certo? Utiliza essa manta para quê? Para reter a migração dos finos de areia para as bases inferiores e comatação desse material mais fino no sistema de drenagem. Então, continuando sobre o método construtivo, né, a instalação do pavimento permeável, ela deve seguir a NBR 16416 de 2015. Né? Nela constitui toda a orientação necessária para que você determine a camada e o revestimento do seu piso permeável, que deve estar relacionado ao tipo de tráfego local onde você vai instalá-lo. Ou seja, cada tipo de revestimento, você deve observar a sua espessura, o que vai demandar a sua característica de resistência mecânica. Geralmente, o piso permeável ele é utilizado por um fator determinante chamado de VDM, que é o volume médio diário do tráfego local, tá certo? Nesse VDM, aconselha-se da seguinte forma: um tráfego máximo de 400 veículos diariamente para que ele seja aplicado. Como já dito, esse piso ele não é muito recomendado para tráfego de veículo pesado. Agora vamos falar das principais vantagens no uso do pavimentos permeáveis. A primeira dela é a harmonização com a estética de áreas verdes. Temos também a remoção de poluentes
menor necessidade de construção de canais de drenagem, aumento do conforto e segurança nas vias públicas, aumento na recarga de águas subterrâneas e ajuda ao combate e diminuição de enchentes, enxurradas e alagamentos. Agora nós vamos falar sobre as limitações do pavimento permeável. Uma delas é a commutação do pavimento, ou seja, com a saturação excessiva pode ocorrer a poluição dos lençóis freáticos. Além disso, vai acarretar no aumento da manutenção, da manutenção e operação dos pavimentos. Também ocorrendo que ele não pode ser usado em locais com tráfegos muito pesados. Podemos concluir, através do estudo realizado, que os pavimentos permeáveis é uma tecnologia viável, apesar de apresentar baixa resistência a trânsitos pesados, e também podemos notar que quanto mais tiver a sua implementação, menos será o risco de alagamentos e enchentes. Agradeço em nome do grupo, Stephanie, Ana Paula e Leonardo, quanto à oportunidade e o aprendizado por termos feito esse trabalho, aos nossos orientadores, Geraldo Magela e professor Lúcio de Souza. Muito obrigado a todos.